Professor, Oi, Na diga. prova, o senhor Oi, vai pegar a linguagem assim, tipo, posso pode ser. fazer a linguagem, aula de Java? Pode ser em Java, pode ser em pseudocódigo, tá certo? Python eu vou evitar que a gente está trabalhando em lista encadeada e Python tem pré-pronto lista encadeada. Aí eu não consigo aferir se vocês adquiriram ou não a habilidade desejada. Então, devido a isso, para lista encadeada não faz sentido eu permitir Python na prova. Mas para demais assuntos, Mas dá pode, para fazer. tipo, C++, alguma linguagem assim mais. Pode, não tem problema não. Assim, não vem com malebolgia, né? Porque aí eu não vou entender nada. Mas se for a linguagem Java, C, C++, pseudocódigo ou algo próximo disso, eu acho que eu consigo entender. Né? Eu consigo me virar. Desde que não seja aquelas linguagens assim esotéricas, acho que é possível. Tá ok? Beleza, então. Valeu. Tá bom. professor, esses seus códigos aí, você está liberando ele em algum lugar? Eu acho que sim, acho que já até discutimos em sala qual era o site, né? Que é o site do Robert Sedgwick, tá bom? Então eu vou depois de hoje para amanhã atualizo os slides também no site, tá certo? No Cigar. Aí vocês vão poder acompanhar melhor, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Na última aula nós estamos vendo essa lista duplamente encadeada, tá certo? Ou seja, nossa estrutura de nó agora, ela tem, cadê aqui? Está aqui, classe node, está aqui. Ela tem o dado guardado e o anterior e o próximo. E nós vimos então as situações em que nós criamos duas sentinelas, uma para o começo e uma para o fim, né? E aí a gente conseguia então inserir e remover com certa facilidade. Nós guardamos, por exemplo, inserir no fim. Nós guardamos quem é o antecessor da última sentinela, criamos um novo nó e fazemos as amarrações, ou seja, o nó guarda os dados, o campo próximo vai para a sentinela e o anterior para o último nó. E atualiza os campos correspondentes da sentinela anterior. Esse novo nó que está entrando e quem era o último na fila, na lista, recebe como próximo X. Tá bom? Antes de eu continuar, se todos vocês estão me ouvindo bem? Eu tô, professor. Ah, sim, tá de boa. Ok, pronto. Então tá certo. Vou voltar para cá. Incremento total. Essa situação é bem bestinha, mas às vezes, se a pessoa se enrolar nela, esquecer dela, coisas estranhas acontecem. Nós vimos a iterator, né? Então, como o objeto ele guarda um endereço onde está o dado, se não der o new, ele pode ser usado para guardar o endereço de outros objetos. E assim a gente vai evoluindo. Vou dar uma pausazinha aqui, porque tem alguém saindo. Espera um pouquinho. Tá me ouvindo? Ok, não tá tudo certo, tá gravando. Tá, professor. Pronto. Só esperando. Ok, vamos voltar então. Então, para ir para o próximo, nós basicamente guardávamos os dados para retornar quem chamou e navegávamos para o próximo. Observe que eu poderia adotar uma estratégia diferente. Eu poderia ficar navegando e retornando exatamente o item que eu estou apontando, né? Espera um pouquinho, tá gente? Só um momentinho. Rose! Obrigado. Eu acho que gravou o aviso que eu dei aqui pro pessoal que eu tô dando aula. Essa é a vida, é a vida. Ok, tá certo. E a gente podia navegar, então. Esse next nos permitiria navegar, então, avançando de um nó para o seguinte, como o botão de avançar de uma playlist. E esse função prévios, ou seja, eu ficar indo de um nó para o anterior, é como se eu estivesse apertando o botão de voltar de uma playlist.
e recuando para trás. Não é exatamente o botão de voltar para a playlist, porque o botão de voltar para a playlist normalmente acaba, especialmente no Spotify ou no Deezer, você volta para o início da música antes de você voltar para a música anterior. Mas aqui não é bem assim, você volta como se fosse apertar o botão de voltar mesmo. Tá certo? Nós podemos alterar o objeto atual e nós poderíamos removê-lo, nós fazemos isso também. Tá certo? Então nós fizemos uma main que a gente inseria um conjunto de inteiros. Nós informávamos o conjunto de inteiros aleatórios. E aí o que aconteceria? Ele criava a lista encadeada adicionando esses inteiros aleatórios. Tá certo? Deixa eu jogar aqui então para o terminal, para a gente dar uma olhadinha nisso. Então esse aqui, esse número 9, vou botar 11. Esse número 11 ele vai para o arg 0 da main como um string, é decodificado como inteiro, aí ele sabe que vai ter que inserir 11 números aleatórios na lista. Certo? Vamos ver isso aqui. Então ele inseriu os 11 números aleatórios. 1, 58, 70, 18, 42, 50, 57, 38, 14, 4, 96. Tá certo? Esse é o primeiro laço. Vamos dar uma olhadinha no segundo laço. O segundo laço vai percorrer essa lista. Observe que ele está sempre dando um println. E para dar o println ele vai para a função toString, que vai usar esse for each para imprimir a lista lá. Tá certo? Mas vamos para esse outro aqui. Nós criamos agora um list iterator. Ele começa a partir do início, né? Nós vimos isso no construtor lá passado. E aí eu vou avançando enquanto ele tiver um próximo avanço. Só que enquanto ele tiver um próximo, eu vou alterando o dado dele em dado mais um. E depois eu imprimo isso. Então isso a gente é a segunda impressão que nós vemos aqui. Então nessa segunda aqui, ó, nós adicionamos mais um. Todos os números aleatórios que nós inserimos inicialmente, mas fizemos isso navegando pela lista usando o comando next. Depois, quando chegou aqui, como já estava no fim, nós usamos o mesmo iterator para ir voltando e substituindo cada elemento pelo triplo dele. Então 97 virou 291, 15, 45 e assim foi indo para trás. Onde é que está esse conjunto de instruções aqui no código? Vamos dar uma olhadinha. Opa. Certo? Aqui ele adiciona no 1. Observe, vamos do iterador para o próximo e vai aumentando 1. Depois ele imprimiu a lista. E aqui a gente vai fazer voltando agora. Como chegamos no fim, tá certo? Enquanto tiver anterior, o conteúdo do nó é o conteúdo recebe aqui e você altera esse conteúdo para ir mais três. Professor, e como é que ele altera esse conteúdo? Porque ele já foi para o anterior. Observe, ele está guardando um objeto. Então a variável em si ela guarda um endereço onde está o objeto. Quando alterei esse conteúdo, a lista está guardando um objeto que era para aquele endereço. Então eu alterei o conteúdo daquele endereço e ele está vendo que o conteúdo foi alterado. Tá certo? Java, nesse sentido, é uma vantagem dele trabalhar com o conceito de endereço de maneira implícita, oculta, mas quando você está manipulando listas e algumas utilizam linguagens, isso acaba sendo uma desvantagem, porque você tem que lembrar que
as variáveis, os objetos em Java, elas guardam um endereço onde está o dado e não um dado em si, na maioria das vezes. Como eu voltei até não ter mais nenhum anterior, tudo de volta no começo. Aí eu decido avançar de novo, usar a minha função de avançar, e eu troco o x. Na verdade, eu mando ele remover qualquer um que seja módulo 4 igual a 0, ou seja, qualquer um que for múltiplo de 4, depois que eu multipliquei por 3, será removido. Vamos ver quem eles são aqui na nossa saída. Então vamos lá. Primeiro trecho, inserindo os números aleatórios, somando mais um, começando do começo e indo para o next. Estava no final, vim voltando, somando mais 3. E agora eu removo os elementos. Eles são múltiplos de 4. Quem é múltiplo de 4 aqui? Eu acho que não tem nenhum, né? 6, 117, nenhum deles é múltiplo de 4. A maioria é ímpar. Aqui, 174, ele não é múltiplo de 4, porque 160 é, 174 é 160 mais 14, 14 não é múltiplo de 4. Então não removeu nenhum. Só que acontece, chegou no final, ele vai agora voltando, só que ele vai remover os pares. Aí pares nós temos, o 6 saiu, e era só ele. E aí, elementos via next e add. Né? Aí ele vai adicionar os elementos, agora eu vou dar o pulo e adicionar um elemento depois, tá certo? Com o elemento anterior mais um. Nós fizemos isso até o final. Depois voltamos fazendo mesmo, adicionando vezes 10. Tá bom? Só por brincadeira, eu vou alterar o código para ele remover não os múltiplos de 4, mas os múltiplos de 3. Né? Então tá aqui a instrução, deixa eu chegar até aí para vocês. Pronto, tá aqui a instrução. E se for múltiplo de 4 é para remover. Eu vou alterar ela para se for... Eu vou botar múltiplo de 5, múltiplo de 3. Talvez seja comum demais. Tá bom? Aí eu vou compilar agora. E a gente vai remover os múltiplos de 5. Claro que agora eu vou basicamente... Então, que lembrar que eu vou estar com outra sequência de números aleatórios. Então, o efeito talvez seja diferente um pouquinho. Pronto. Os números aleatórios dessa vez foi 71, 66. Tá certo? Nós adicionamos 1. Né? Depois a gente foi avançando, somando 1. Voltando, multiplicando por 3. E aqui é o que são múltiplos de 5. 60 que vai cair fora. 15, né? 120 e só. Depois a gente removeu os que eram pares, são 16 que é fora, 252. E aí a gente foi adicionando o elemento seguinte mais um, depois adicionando 10 vezes o elemento. Vamos só mostrar as instruções para a gente poder ir para a próxima etapa. E eu vou mostrar depois o pseudocódigo disso aqui tudo. Não nessa função de teste, mas das funções de inserção e remoção. Certo? Nós fizemos isso, adicionamos mais um nó aqui. Observe que adicionar mais um nó, a função é add. Quando a gente quiser alterar, a gente usa a função set. Então, se definir valor. E a gente fez agora a mesma coisa voltando, multiplicando por 10. Tá? Em termos de pseudocódigo, né? Então deixa eu estruturas lineares. Em termos de pseudocódigo, deixa eu voltar para cá.
Deixa eu ver. Eu vou explicar isso com mais calma. Remover, a gente já viu em sala em Java. Pega o nó, você tem que fazer o quê? Quando você vai remover um nó, observe, tem que fazer. Eu quero remover o 16. Deixa eu botar compartilhar a tela para vocês, que eu estou compartilhando a tela errada, né? Então deixa eu compartilhar a tela certa. Essa aqui é uma sentinela só, mas depois eu te explico como fazer isso com a sentinela só também. Não é muito diferente. Se eu quiser, por exemplo, remover o 16, tá certo? Ou melhor, aqui ela vai remover o 1. Então tem que fazer que o anterior do 1 no campo próximo aponte para o próximo do 1. E que o anterior e o seguinte do 1 no campo anterior aponte para o elemento. Isso é bem. Nós quebramos naquele pseudocódigo, naquele código Java em 4 instruções. Guardamos quem era o anterior e quem era o seguinte. Mas podia ser, mas também discutimos que podemos fazer isso em só 2 instruções. X ponto anterior ponto próximo igual a x ponto próximo. X próximo no campo anterior recebe x anterior. Eu comentei até vocês fazerem isso na mão. Não vai gravar e é mais pura verdade. Tá bom? Se eu quiser buscar um elemento, eu começo a partir da minha sentinela. Enquanto não encontrar a outra sentinela, e x não tem a chave que eu procuro, vamos para x ponto próximo. Eu não vi essa função. A gente vai ver lá na próxima versão do código. Inserir. A gente... Deixa eu voltar aqui. O código em Java. Vamos ver então um código irmão desse. Que é o código da lista circular. A diferença do circular para a anterior é que na anterior nós tínhamos 2 sentinelas. Uma cerca marcando o limite do início e outra do fim. Na circular eu só tenho a do começo, mas ela também serve para o fim. Então o que acontece? No início a lista circular só vai ter esse nó. Então o próximo da sentinela é a própria sentinela e o anterior da sentinela é a própria sentinela. Só isso não fica muito confuso? Não, porque isso vai simplificar algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser inserir, tá? O que acontece? O anterior da sentinela agora é o último elemento. E o próximo da sentinela é o primeiro elemento. Então, para achar o último é o anterior da sentinela. E aí eu faço o próximo do elemento que está entrando. Se eu quiser inserir no começo, é a sentinela. Perdoe. Esse aqui é inserir no final. O próximo é a sentinela e o anterior era o último que estava na lista. E eu vi sentinela, seu anterior agora é x e o último, seu próximo agora é quem entrou. E com isso eu consigo um efeito circular. Tá certo? A instrução de remoção é a mesma. X, você acessa o nó anterior e mexe no campo próximo e faz ele apontar para o próximo de x. Depois, x, a partir de x você acessa o próximo e atualiza o campo anterior do próximo para apontar para o anterior de x. Se você fizer isso, você vai ter exatamente a mesma lista circular, o mesmo efeito e as coisas vão girar. Tá certo? Qual é melhor? Aquela que tem 2 sentinelas ou aquela que tem uma só? É gosto do freguês. Eu entendo que a que tem 2 sentinelas é mais fácil se organizar na cabeça esses códigos. E fica à vontade. Mas não estranhe se outro programador escolher outra forma. Professor, 2 sentinelas não é mais rápido na hora de pesquisa, não? Tipo, pesquisar algum elemento? É isso que eu vou mostrar. Com 2 sentinelas não é mais rápido. Na verdade é a mesma coisa. Porque o que se usa sentinela é o marcador de fim. Quando você só tem uma sentinela, ela serve de marcador de início e de fim.
Então não vai fazer diferença, que é o caso dessa aqui. Observe que isso aqui é uma lista duplamente encadeada, só que eu vou permitir busca. Então o que acontece? Quando eu permito busca em dados, normalmente eu tenho um campo-chave. Como assim? Por exemplo, o Banco Central agora liberou consulta para quem tem dinheiro esquecido no banco. Como é que essa consulta é feita? É feita com base no CPF. Então, CPF é o campo-chave que, através dele, eu identifico quais são os dados que preciso recuperar. E esse é o conceito de chave, é a informação que define o conjunto de dados que eu desejo. Tá certo? Alguma dúvida sobre o conceito de chave? Não, tranquilo. É com um banco de dados também, né? Exatamente, vem exatamente de banco de dados. Então, eu vou ter aqui a chave e o dado que eu vou guardar. Observe que normalmente a chave é um subcampo do dado que eu vou guardar. No iterador, no caso, vai ser só sobre o objeto que eu vou guardar. Então, temos aqui temos um nó, tá certo? Temos a sentinela aqui, o próximo dela é ela mesma, o anterior dela é ela mesma. Se eu quiser pesquisar, deixa eu só voltar aqui para pesquisar. Para buscar, eu pego as pesquisas-chave. Se for nulo, aqui está dando esperar na sessão, você pode imprimir só uma mensagem de erro, dizer que não tem. Se não, olha, para nó, a partir do próximo da sentinela, enquanto não encontrei a sentinela, vá para o próximo. Se você encontrar a sentinela igual a chave, retorne o dado. Você poderia fazer um for each. Quando fosse igual ao item que você está procurando, retornar. Também daria certo. E qual seria a diferença disso para duas sentinelas? A diferença é que aqui seria a sentinela do começo, da inicialização, e a condição de parada seria a sentinela do final. Seria unicamente essa diferença. Entendeu, Fabrício? Então não tem tanta diferença na hora de buscar se for circular ou se for com duas sentinelas. Tá certo? Tem diferença quando você tem a lista encadeada sem sentinelas, porque aí seu marcador de fio é um nulo. Aí você sente mais essa diferença, mas ademais é a mesma coisa. Tá? Entendi. A única diferença quando você tem uma para duas sentinelas é a seguinte: quando você tem uma sentinela só e ela marca o início e o fim, você tem que estar constantemente se lembrando: o próximo da sentinela é o primeiro elemento, o anterior da sentinela é o último elemento. Quando você tem duas sentinelas, aí você tem dois marcadores e diz: olha, o próximo da sentinela do começo é o começo da minha lista e o anterior da sentinela do fim é o meu final da lista. Então eu quebro essa atividade em duas e às vezes fica mais fácil de organizar na minha cabeça. Tá bom? Mas é exatamente a mesma coisa. Mas fiz isso, então agora eu posso buscar elementos. Tá certo? Então, buscar mesmo, inserir. Se eu quiser inserir no final, a ideia é exatamente o mesmo. Eu crio um nó. Nesse caso, eu vou guardar aqui o dado e a chave dele. Então, o anterior dele, como aqui está uma sentinela circular e vai entrar no final, é o anterior da sentinela, que é o último elemento. E o próximo dele é a sentinela. Aí você avisa: olha, sentinela, o seu anterior, ou seja, o último elemento agora, esse nó que entrou. E você avisa ao último nó que entrou, tmp.anterior.próximo igual a tmp. Isso é uma outra forma de fazer. Vocês vão se sentir inseguros com isso, até vocês ficarem desenhando e fazendo isso aqui na mão. Professor, Hum. esse key e item funciona tipo o map? O map ele vai ser uma tabela de dispersão. Então o que eu estou fazendo agora é usando a estrutura que eu estou guardando das memórias para guardar o chave e guardar o dado.
que é que você quer, tipo assim, num banco de dados, entre aspas, banco de dados de memória principal. Tá? Eu estou botando entre aspas porque normalmente banco de dados a gente associa a armazenamento permanente, né? E isso aqui, enquanto memória principal, não está permanente. Mas gera um armazenamento de... É um banco de dados para memória principal, sim. Então, o map a gente vai ver que ele vai utilizar ela por baixo, tá certo? Certo. Não é o map em si, mas o map vai utilizar isso por baixo. Tem um truquezinho a mais para o map. Mas o map ele é um banco de dados para a memória principal, então eu guardo realmente a chave e o dado. Tá bom? Uhum. Então, posso ir no final, posso ir no começo se eu quiser. Delete, nós fizemos a mesma coisa. Tá? Aqui está deletando sempre. Essa delete é interessante, porque eu estou querendo deletar uma chave. Então, o que é que eu faço? Eu vou procurar a partir do começo. Se a chave for nula, dá um erro, senão eu mando ele procurar a partir do deletar do começo a chave. Aí eu vejo. Cadê? Delete, está aqui. Se eu estou na sentinela, então já cheguei no fim e parou. Se não, eu vejo. A chave que eu procuro é a chave do nó atual? Não. Não, perdoe. É. Remova. Se não, eu mando ele procurar no próximo. Ou seja, vou percorrendo a lista encadeada até achar um dado e removê-lo. Tá certo? Observe que é uma função recursiva bem simples, mas que remove também. Né? Colocar uma chave. Tá certo? Então, a gente viu que eu posso estar simplesmente um flashback, mas eu não quero repetir chaves, por exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Se o valor é igual a nulo, ou seja, se eu estou mandando um nulo associado a uma chave, na verdade estou querendo dizer que eu quero deletar os dados dessa chave. E aí vai. Ao contrário, eu vou navegar. E se eu encontrar alguém, tá certo? Com a mesma chave, eu atualizo o valor. Se não, eu mando ele inserir na frente. Ok, quem viajou na explicação? Esse nu é o nó, né? Nu é igual a x, nu x igual a sentinela. Não, vamos ver aqui. Estamos aqui na função colocar, não é isso que você está falando? Não, esse for nu x igual a sentinela. Esse nu é Nó. o quê? Esse é o instrutor de nó. Sim, é isso que eu perguntei. Deixa eu ir chegar aqui para cima, eu vou mostrar ela. Minha classe nó. Tá aqui. Ah, tá. Dado, tem a chave, o endereço do próximo nó, endereço do anterior. Aqui, quando eu quero colocar, tem 3 situações que eu estou considerando. Na verdade, 4. Primeiro, ele me mandou a chave nula. Aí ele vai disparar um erro. Não pode me mandar uma chave nula. Segunda situação, ele me mandou um valor nulo. Se ele me mandou um valor nulo, talvez o que ele queira seja pagar os dados associados àquela chave. Então, eu mando ele deletar aquela chave e encerrar. Tá vendo? O return antecipado aqui para encerrar a função. Terceira situação. Talvez ele queira atualizar uma chave já existente nos meus dados. Se for assim, eu vou escolher a lista encadeada e se eu encontrar a chave, o nó com a chave igual a que eu recebi, eu adoro os dados dele e dou o return para encerrar a função. Quarta situação, se passou por esses 2 ifs e por esse lapso e não encerrou, é uma chave nova, com dados novos, e aí eu insiro ela na minha lista. Ok? Entendi. Pronto.
Aqui tem a pop, que é remover na frente, remover de trás. Tá pública, mas idealmente eu quero que só seja usado dentro dessa classe. Tá certo? Tem uns interesses, mas eu não vou ver isso agora não. Mas eu quero mostrar o seguinte. Olha qual vai ser meu teste. Eu vou ler um conjunto de... Eu vou associar strings a inteiros. E eu vou ficar lendo o teclado. Tá certo? Essa stdin não é uma biblioteca padrão de Java. Eu vou mandar isso. De hoje para amanhã eu mando esses códigos para vocês, tá bom? stdin, stdout, Por favor. list, as pessoas darem uma navegada. Tá certo? De hoje para amanhã eu mando. Aí vocês dão uma olhada nelas. stdin basicamente vai usar aquele console, aquele scanner para ler os dados. Vai ler as strings, né? E vai estar a chave. E aí, associada a essa chave, ela vai associar o inteiro i, que é o do laço. E vai colocar. Depois vai imprimir. Tá certo? Esse aqui é o meu teste. Então, deixa eu jogar aqui pro terminal. O que eu vou mandar aqui de entrada? Deixa eu ver. Eu acho que tem aqui um arquivo chamado frio. Que eu vou mandar para você. Não, tem um Words, né? Words 3. Eu vou jogar aqui um arquivo de palavras. O que está acontecendo aqui? Bom, primeiro vamos ver qual foi a entrada que eu mandei para ele. Vocês se lembram que eles iam ficar lendo palavras, certo? E enquanto ele lê palavras, ele associa elas aos números do laço. Isso, enquanto ele estiver vazio, ele vai incrementando o i. E com essas palavras, faz isso aqui. Então, para cada palavra dessa, é uma chave. E eu vou estar, então, associando um valor a cada uma dessas chaves. Que valor? É o inteiro i. Então, para i igual a 0, enquanto não estiver vazia a minha entrada, incremento o i, lê a string, imprime a string mais o i, e eu coloco ela na lista encadeada. E depois eu mando ele imprimir tudo. Então, como isso ficou na saída? Bad 0, bug 1, dead 2, yes 3. Cada palavra dessa foi associada a esse dado, um número. Tá certo? No final, a gente mandou ele imprimir, segundo a função toString dele, que vai pegar todos os dados e vai imprimir. E aí foi isso que aqui que ele imprimiu. Ou seja, todos os dados são guardados. Tá? Se eu quiser pesquisar um dado específico, eu posso, por exemplo, vou mandar ele procurar o FI agora. Mas eu vou mexer aqui na main para poder fazer isso. Então vamos lá na main. Eu vou mandar ele imprimir stdout.println. Tem toda uma biblioteca para esconder isso, você vai lá e me coloca tudo isso. Brincadeira, né? Aí
Aí eu vou criar aqui st.search. Qual é a sintaxe do search? Foi get, perdoe. Get. E quem que eu quero que ele procure? Fi. Então ele vai me imprimir aqui. Deixa eu só escrever outra mensagem aqui pra gente saber o que ele está fazendo. E tem um carro passando na rua. Que maravilha. Testando. Procure. Fi. Tá? Foi assim que eu modifiquei essa main. Ou seja, eu vou imprimir a minha procura do Fi. Ele vai imprimir o Fi e dar uma nova linha. Tem nova linha demais aqui, então deixa eu tirar isso aqui. Aí ele vai pegar o dado relativo a Fi, que é uma das palavras que está aqui. Tá bom? Tem como voltar no terminal aí rapidão, professor? Sim, nós vamos para ele agora. Só vou pedir para o pessoal aqui baixar a TV. Um minutinho. Por favor, abaixa a TV. Obrigado. Acho que vai dar certo, sabe Deus. Vamos lá. Ele está imprimindo só os dados. O Fi está associado aqui ao valor 27. Então vamos lá, Javac. Procure Fi, ele achou Fi, tem um dado 27 associado a ele. Tá bom? Então ele está funcionando como um mapa, realmente. Não é exatamente um mapa, aqui o termo mapa a gente usa mais para hash map, hash table. Mas é uma pergunta interessante, né? O Java, o mapa é do Java. Eu imagino que seja uma hash table, uma tabela hash, mas ele tem um hash map também, né? Então deixa eu só tirar aqui minha dúvida. Porque no map tem que ter uma key também para achar os Sim, valores sim. aí. A questão é se o mapa de Java, qual é a estrutura de dado por baixo. Essas são estruturas de busca, né? Então são limitadas. É basicamente uma rede com busca por baixo, ou uma lista encadeada. Então, desculpe, Larissa, você estava certa. Isso aqui é um hash, é um map de Java. Tá certo? Eu Certo. estou corrigido aqui. Talvez até melhor que um map de Java, que o map de Java é um vetor por baixo. Isso aqui ainda é uma lista encadeada que eu acho um pouco melhor. Tá bom? Bom, agora a gente vai para a estrutura de dados que vamos montar em cima dela, que é a estrutura de dados mais utilizada no mundo, que é as tabelas de dispersão, ou os hash maps, como o Java quis chamar. Eu não sei por que fizeram essa troca de nome, qual foi a necessidade, mas fizeram. Então a gente vai trabalhar tudo isso aqui. É a estrutura de dados mais utilizadas, e é a razão porque a gente costuma, as línguas de programação hoje em dia costumam usar o zero como índice. Ela funciona com a lógica de resto de divisão, e como o zero é um resto de divisão, ele estando presente como índice de vetor, ele facilita o trabalho dessas tabelas, das tabelas de dispersão.
E essa é a razão por qual as linguagens de programação utilizam zero, várias áreas utilizam zero como índice. Antes o pessoal dizia, porque tem discussão de números naturais, se os números naturais começam do zero, se os números naturais começam em 1, mas isso não é uma explicação plausível, porque você começa a contar o índice a partir do zero. Porque é natural contar a partir do 1, para que nós somos seres humanos. Mas o que fez a gente contar do zero foi essas tabelinhas. Tá bom? Então, em Python é o dict. Em Java, hashmap ou hashtable. C++, unordered map. Em Perl, só para ter curiosidade, ele tem um tipo básico de hash, de tabelas hash. É só você botar um jogo da velha, cujo nome em inglês é hash, antes do nome da variável, que você declara uma tabela hash. Em todos os casos, vai ter sempre esse mapeamento, uma chave e o dado associado a ela. Tá certo? E é um banco de dados, basicamente. A gente usa para corretores ortográficos, compiladores e interpretadores. Então, quando a gente faz o programa do compilador, a gente usa isso para guardar as variáveis e os tipos de dados a ela e informações a mais sobre essas variáveis. Roteadores de redes, por exemplo, dentro da própria rede, associando nomes de máquinas a máquinas, endereços de internet ao nome dos sites, né? www.google.com. Qual é o endereço IP disso? Isso é uma consulta na tabela hash. Sincronização de arquivos, a gente acaba usando o conceito de hash para verificar se os arquivos são os atuais ou não, que estão armazenados em serviços como Dropbox ou OneDrive. Como é que isso funciona? A ideia do hash basicamente eu processar meus dados e obter um número. E o nome disso, quando eu processo meus dados e obter um número, o nome disso é hash. Então o que acontece? Se o meu processamento de dados ele é feito de tal forma que qualquer pequena alteração do texto ele produz um número extremamente diferente, eu posso usar isso para mapear e se descobrir se o arquivo que o cliente tem é o mesmo arquivo que já está no servidor. Ou seja, eu processo os dois arquivos. Se o hash obtido, o número obtido for o mesmo, eu suspeito que eu estou exatamente com o mesmo arquivo. Se não for, eu já sei que estou com um arquivo diferente. Mas, professor, não é só verificar a data de modificação e tudo mais. Isso aí a gente vai ver que a gente vai querer que as funções sejam rápidas. E aí talvez seja mais fácil verificar isso por hash e ter uma confiabilidade maior do que se eu fizer isso comparando múltiplos campos de uma vez. Sem falar que esses campos também podem ser alterados, mas o hash já não vai ser tão simples de alterar. Tá bom? Então vamos lembrar, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar nossos dados, vai ter uma operação chamada de hash. Essa operação depende do propósito dela. Nós vamos ver hash para guardar em memória principal rapidamente e recuperar rapidamente de memória principal. Tem hashes específicos para certificar que os arquivos são os mesmos, certificar que você baixou o arquivo e ele não foi corrompido. Tudo isso são outros usos de hash, bem como criptografia, ou seja, pegar os dados e criptografá-los, isso é chamado também de hash. Tudo bem com o conceito de hash, ou seja, o conceito de hash é pegar meus dados e transformá-los em números. Tá bom? A gente vai ver o que é isso. De onde surgiu as ideias? No começo de tudo, nós tínhamos o array. Tá certo? E nós queremos guardar um array de dados. Nós queremos guardar os dados nele. Tá certo? E nós tínhamos, naturalmente, na sociedade, queremos ser identificadores desses dados. CPF no Brasil, seguro social nos Estados Unidos. Cada país tem seu conjunto de chaves
para identificar os dados relativos a essa pessoa. E antigamente as empresas tinham a matrícula daquela pessoa na empresa. Como vocês têm na universidade, a matrícula de vocês. Então, inicialmente nós guardamos isso sequencial no array, depois na lista encadeada. Mas alguém pensou, olha, será que tem um jeito inteligente de eu guardar os dados no array de forma que eu digitando a chave, por exemplo, CPF, a matrícula dela, eu vá direto no índice correto? Então, a primeira ideia é de uma empresa de poucos funcionários, é usar a matrícula do funcionário, que costumava começar em 1, e até lá como o próprio índice do array. Então usava essa própria chave, isso é chamado de endereçamento direto. Ou seja, guarda os itens no array segundo o valor do campo-chave, direto. Qual o problema? Bom, o problema, eu imagino que algumas matrículas aqui sejam 2020, 11, 59, 32. Eu vou precisar de um array com essa quantidade de posições para poder guardar essa chave. E obviamente isso não é uma ideia muito... não prospera muito, à medida que as chaves vão se ampliando os números dela. Tá certo? Mas está aqui os pseudocódigos de como seriam isso. Buscar, é só buscar na chave que você mandou. Inserção, você usa a chave como índice do array, bota os dados lá. Remoção, você simplesmente coloca o nulo no endereço daquela chave. Simples e direto, né? Mas, convenhamos, não escala bem. À medida que eu acrescente mais dados nesse sistema, isso vai dar ruim. Tá certo? Então, alguém pergunta, como eu posso fazer isso? Como eu posso pegar, por exemplo, o CPF e transformá-lo num número de forma que caia no vetor que eu estou fazendo? Eu não vou coletar mais de 500 CPFs, então eu não preciso de um vetor de milhões de posições para guardar um registro. Tem alguma maneira de eu, pegando um dado da pessoa, mapear em um dos índices do meu array? Tem. Né? Para evitar os desperdícios de memória, a gente pode fazer isso. E a gente usa a função de hash que a gente vai ficar chamando de H. H e K é a chave, não H de K é o índice do array que vai ser isso. Tá bom? Então, qual foi a primeira ideia? E ela funciona muito bem, é usada até hoje. É o que? Por exemplo, nesse array de 701 posições. Como mapeio esse bebezinho lindo aqui, essa chave de 9 dígitos em 701 posições? A solução que encontraram foi simples. Resto da divisão. Né? Se a gente pegar aqui, eu vou abrir a calculadora e vou calcular isso. E eu boto no chat a resposta, tá bom? Então deixa eu abrir a calculadora. Temos aqui 580, 625, perdoe, 625 tá certo, 685, e eu quero dividir isso por 701, porque tem 701 posições possíveis. Deu esse número, eu pego só a parte depois da vírgula. Será que eu consigo compartilhar minha tela inteira sem ele travar? Vamos tentar. Não, ele não vai querer fazer isso. Quando eu fiz a divisão, deu esse número aqui. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, copie.
Deixa eu compartilhar o slide. Para a gente ter um encadeamento de ideias claro aqui. Então, deixa eu chegar aí. O que eu fiz? O meu array embaixo tem 701 posições. Eu peguei esse número, 580.625.685 e dividi por 701. Deu esse número que eu coloquei no chat. 828.282 e você vê que tem uma parte depois da vírgula. Eu pego essa parte depois da vírgula. Deixa 0, meu Deus do céu. Deixa eu pegar o número inteiro aqui. Às vezes eu adoro o Linux porque não me dá os trabalhos que o Windows me dá. Dividido por 701, dá o número que eu botei no chat. Eu vou retirar a parte inteira. Fiquei aqui com a parte só depois da vírgula. Que eu vou colar aqui no chat. Ou seja, tirei a parte inteira, fiquei só com a parte depois da vírgula. E eu vou agora compartilhar a calculadora para vocês entenderem o que vai acontecer a seguir. Pronto, estou com esse resultado. E eu vou obter o resto da divisão, ou seja, multipliquei pelo tamanho do vetor. 701. E deu 3. O que isso quer dizer? O resto da divisão daquele número inicial do VB dividido por 701, o resto é 3. Em que isso importa? Esse é o meu hash. Se eu digitei tudo certinho e fiz a divisão certa, acho que fiz, o bebê vem para a posição 3. Tá certo? Então, se for um número de seguro social ou um CPF, e eu tenho um vetor de 701 posições, eu divido esse CPF, como se fosse um número só, por 701, e pego o resto da divisão, e ele se torna o meu índice, onde eu vou guardar o bebê. Quando a pessoa chegar com o CPF e for buscar, eu faço essa mesma conta para descobrir em que índice eu teria colocado o dado. E aí eu olho se tem algum dado ali. Se tiver, eu retorno para o usuário, se não, eu digo não tem esse dado aqui. Alguma dúvida? Não? Ok, eu queria que vocês façam agora um pequeno exercício de imaginação. Quais são os possíveis problemas disso daqui? Ninguém viu nenhum problema? Ok, vamos fazer aqui uma brincadeira diferente. Vocês me dizem... Vamos supor que eu vou abrir um Jamboard aqui. Tá? Cadê? Jamboard. Eu já esqueço onde é que fica esse... Então... Luz interativa. Tá aqui.
Então acho que o link já foi pro chat, quem precisar. Então vou fazer aqui uma brincadeirazinha. De uma tabela hash com 7 posições. Só conferir se eu estou. Deixa eu compartilhar o Jamboard também. Perdoe-me. Só compartilhar uma guia. Para ficar aqui, caso alguém entre no chat, já também vê o que está acontecendo. Então vou fazer aqui. Tem 7 posições. Tá certo? 0 a 6. Vocês vão me dizer o dia do aniversário de vocês, aliás, o aniversário de vocês, e eu vou botar vocês de acordo com o dia da semana que foi seu aniversário. Se seu aniversário foi no domingo, eu coloco ele no 1, se for na segunda no 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6 e sábado, sabá, sétimo dia, 0. Tá bom? Então, alguma data de aniversário para eu colocar aqui? Quarta-feira. Hã? Quarta-feira. Não, diga a data. Nome e data. 4 de outubro. João Vitor, 4 de outubro de que ano? 2001. Ok. Day of week. Outubro 4, 2001. Foi uma quinta-feira. Tá certo? Então, João Vitor, né? Tá aqui no índice 4. Foi quinta-feira que eu falei, né? Acho que é quarta, não? Não, é quinta. Quinta. Então é no marcador 5. Ok? Mais um dia da semana, por favor. Tá aqui. Larissa, né? É. 3 de setembro de 2002. Então, setembro 3 de 2002. Terça-feira. Então, Larissa foi na terça. John botou 14 de 4 de 2000, né? Então, April 4 de 2000. Também foi uma terça, né? O que acontece? Não, isso é 14, botei 4. Sexta. Então, John tá aqui na sexta. Mais alguma, gente? Vocês vão entender as vantagens e os problemas agora daqui a pouquinho. Mais alguma data? Vamos para mim. 22 de 2 de 2004. Ok. Essa é a data do João Vitor Lima. Fevereiro 22 de 2004. Domingo. João Vitor. E qual o sobrenome? Lima. Ok? Você está vendo que está espalhando bem, né? Pronto. Próxima data. A minha. 30 de setembro de 79, domingo. Domingo. Perdoe, João Vitor. Ah, Deus, coincidiu, ó.
Eu e o João Vitor nascemos um domingo. E aí, como é que a gente faz agora? Vocês estão entendendo a situação? Eu estou pegando as datas de aniversário de vocês, usando o Google, eu podia usar a formulazinha matemática para calcular o dia da semana que nasceram, e colocando vocês numa tabela hash conforme o dia da semana que vocês nasceram. Quem nasceu no sábado é índice 0, domingo índice 1 e assim por diante. Não, estou me perguntando no Google. Dá para fazer a conta de cabeça, mas seria devagar, porque tem uma formulazinha. Tem uma formulazinha, João Vitor. Depois eu passo um trabalho para vocês fazerem isso. Já tinha passado isso pela minha cabeça. Tá certo? Você pega os 2 últimos dias do ano que a pessoa nasceu, multiplica por um dado valor, soma novamente com esses 2 dígitos. Você pega o mês que ela nasceu, esse mês está associado a um número, não é um número do mês em si. E você pega o dia da semana e soma. Se for ano bissexto, aí você muda uma coisinha em janeiro e fevereiro. E pronto. Basicamente você tem a formulazinha para fazer essa conta. Tá? Mas o que acontece? Eu nasci no domingo e João Vitor Lima também nascemos no domingo. Também nasceu no domingo. O que acontece agora? A tabela hash que a gente está usando tem 2 dados apontando para o mesmo índice. Vocês estão notando isso? Larissa, John. Sim, sim. Pronto. O nome disso é colisão. Tá certo? A ideia não é ruim. Em que sentido? Essa história de usar o módulo, ele espalha bem os índices. Em especial, se vocês notarem o tamanho do meu vetor, é um número primo. 701. Então, a estatística me diz que o resto da divisão por um número primo, ele tende a espalhar os números, tá certo? Quase uniformemente. Tanto é que eu tive que encher 4 e na quinto nome foi que houve a colisão, na quinta data. E isso é realmente chamado colisão de dados, como se fosse colisão de carro, ou seja, 2 dados estão rumando para o mesmo índice. Então, qual foi a solução que o pessoal encontrou? Tem que se ter uma solução, e na verdade existe mais de uma solução. A primeira dela, e a mais largamente utilizada, é o seguinte: eu não estou aqui com um vetor, não é isso? Eu não vi agora há pouco uma lista encadeada? Não foi uma lista duplamente encadeada, com sentinelas que eu podia buscar? Então, eu posso fazer um vetor de listas encadeadas. Estão entendendo a ideia? Ou seja, ao invés de eu ter um vetor em que eu só posso em cada posição guardar um objeto, eu tenho um vetor de listas encadeadas. Logo, em cada posição dela, eu posso armazenar mais de um elemento. E aí, se der colisão, eu guardo nesse caso específico, João Vitor Lima fica aqui e eu coloco meu nome em outra nó da lista encadeada. E aí eu me permito inserir mais de um elemento por posição do array, tá certo? Se a gente for colocando os nomes da turma, a tendência é ficarem espalhados, tá certo? E nessa tendência de ficar espalhados, eu vou ter um tamanho médio, como se eu tivesse repartido a turma igualmente ou próximo disso. Vai ter uma lista encadeada um pouco mais comprida, outras um pouco mais curtas, mas em média vai ficar bem espalhado. E qual é a vantagem de eu ter essas coisas bem espalhadas?
é porque eu consigo pesquisar rápido numa lista curta. Observe, se eu botar a turma inteira numa única lista duplamente encadeada, eu vou ter 40 posições mais o professor para procurar. Se eu dividir isso aí em 7 listas encadeadas, eu vou ter, em média, algumas mais, algumas menos, 6 pessoas por lista encadeada. E aí eu encontro isso muito mais facilmente. Tá certo? Porque em vez de procurar em 42 possíveis elementos, eu estou procurando em apenas 6. Entenderam como isso agiliza o processo de busca? Quem não está entendendo, quem está confuso, por favor. Eu estou tendo muito silêncio, eu não estou vendo o rosto de vocês. Isso me preocupa. Ah, você está no campus agora, João Vitor, tudo bem. Os demais estão entendendo? Mas vocês estão acompanhando, João Vitor, pelo chat? Não dá para dizer se sim ou que não? Pronto. Então, o que eu vou fazer é, em vez de eu ter um único array por baixo, e eu ter que vasculhar todos eles, ou ter uma única lista encadeada e ter que vasculhar uma grande quantidade grande de elementos para achar os dados, o que eu vou fazer é ter um vetor de listas encadeadas, de forma que em cada posição me aponta para uma lista encadeada e eu procuro o dado que eu quero na lista encadeada que o hash me mapeia. Com uma tendência, se esse meu vetor de listas encadeadas tiver um tamanho que for um número primo, essa divisão por módulo, tá certo? Ela tende a espalhar bem os meus dados. Como eu pedi para vocês o dia da semana que vocês nasceram. Isso tende a espalhar bem os dados e é a tendência que eu não tenha nenhuma lista encadeada comprida demais. E aí eu reduzo o meu tempo de busca. Tá certo? Então, na prática, como é que isso funciona? Vamos supor, eu quero guardar 10.000 registros em memória principal, 10.000 dados. Bom, se eu for guardar 10.000 dados e eu tenho 701 posições e eu espalho bem, então eu vou ter em média o seguinte tamanho em cada lista encadeada para buscar, que é 10.000 dividido por 701. 14, 15 elementos, usando a calculadora aqui rapidamente. Esse é um tamanho muito curto, muito pequeno para pesquisar. Então, ao invés de ter que vasculhar milhares de registros para saber se um elemento estava dentro lá ou não, com um vetor de 700 listas encadeadas, 701 listas encadeadas, eu só vou gastar 15 iterações no máximo, ou em média, para achar meu elemento. E isso é um ganho excepcional em velocidade. Tá bom? Mas tem uma maneira mais interessante. Eu poderia dizer o seguinte: eu quero guardar 50.000 elementos dados, eu posso ter uma estimativa inicial, e eu quero, em média, tá certo? 8 elementos em cada lista encadeada. Aí, qual o tamanho do vetor que eu vou usar? Bom, eu tenho 50.000 elementos. Isso é uma regra de 3 simples. Né? Eu quero uma média de 8. Então eu só pego 50.000 e dividir por 8. Então eu preciso de 6.250 para um tamanho próximo de 6.250 para poder acomodar isso. Eu procuro um número primo acima disso e defino o tamanho da minha tabela hash. Aí. Tá bom?
E aí eu vou poder pesquisar entre 50 mil dados em 8 iterações. Tá bom? Então eu consigo reduzir drasticamente a quantidade de iterações que eu preciso para achar um dado usando as tabelas hashes. Em termos de código, eu simplesmente chamo para buscar, eu calculo a função de hash da chave e mando ele buscar na lista encadeada do índice. Inserir, eu mando ele inserir na lista encadeada do índice. Remover, eu mando ele remover na lista encadeada do índice. Então, se eu souber manipular listas encadeadas, eu consigo fazer tabelas hashes, que são as estruturas mais rápidas para guardar até dezenas de milhares. Quando chega em centenas de milhares de dados, aí as árvores de busca binária vão ficar mais rápidas que elas, mas vai ser a estrutura mais rápida para guardar dezenas de milhares de dados em memória principal e ficar manipulando eles, acessando, consultando e alterando eles. Entendidos? Dúvidas? Até agora não. Então vou encerrar com isso aqui. Como algumas das damas da sala chegaram depois, mulher, aquela que abre a caixa de Pandora quando quiser, e laça a mão de todo o mal e de todo o bem, que avança a passos largos, alcança o ponto extremo e vão além. Mulher, onde se estende a plantação das células e se prolongam os feixes de neurônios, onde se nasce, morre ou se enlouquece. Íntima de Deus e demônios. Mulher, onde habitam as feras, os espíritos das florestas, onde se determina a primavera, e se marcam nossas terras, onde se aprende a sabedoria do fogo e todas as forças de atração, e se descobre o ponto que orienta esse mapa de navegação. Estrelas solitárias, asteroides desgarrados, luz que aponta para o caminho. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. E eu vou encerrar por aqui. Tá certo? Eu atualizo os códigos e os slides de hoje para amanhã no CIGA, como também lhes dou as posições sobre a situação de sexta-feira, porque, como eu disse, eu acho que a turma de vocês que tem aula com Tereza, não é isso? São vocês que têm aula com Tereza, não é isso? Com Tereza Patrícia, lógica? Aí talvez ela na sexta-feira não dê aula virtual. Aí se for o caso, eu também faço a minha virtual, tá certo? Beleza, Valeu a professor. todos. Ô, Feliz Dia das professor, Mulheres. tem como Diga. colocar esse PDF aí hoje aí no Siga pra dar uma Eu olhada? vou tentar. Tá bom? Tá ok. A todos que estão aqui no recinto, lembre que vocês têm mulheres importantes em suas vidas, sejam mães, namoradas e por aí vai, avós. Lembre de mandar um abraço para elas e uma lembrança, tá bom? Tudo de bom, gente. Até mais.